Obrigada. Bom, então vamos lá? Em primeiro lugar, vamos elevar o nosso pensamento, fechando os nossos olhos. Quem puder e quiser, ponha a língua no céu da boca para fazer a rotatividade das energias Yin e Yang. Então, são energias que ela vai circular pelo nosso organismo, tá bom? Deus de infinito poder e glória, obrigado, Senhor, por mais um dia de trabalho, mais um dia de missão, mais um dia que nós temos essa oportunidade de sairmos melhores do que chegamos, que nós possamos, através de suas palavras e ensinamentos, ajudar aqueles que mais necessitam, sejam nossos amigos, inimigos, parentes e a nós mesmos. Que nós tenhamos uma boa noite de trabalho e que assim seja. Então, quando a gente vem aqui na frente falar, a gente fica pensando, né? Qual é o tema? O que nós vamos falar? Então, a última vez eu falei sobre a consciência. Então, você tem uma consciência ciente, né? E hoje eu quero falar sobre o tempo como companheiro ou adversário. E aí, quando eu fui pesquisar, eu sempre dou uma olhadinha, né? Para ver o que tem por aí. Aí a maioria, eles põem assim, o tempo aliado ou inimigo. Aliado eu gostei, mas o inimigo eu não gostei. Eu achei que o adversário cai melhor. Porque eu acho que o inimigo é muito pesado, né? O tempo, ele não é nosso inimigo. Ele pode ser o nosso adversário, mas por conta nossa mesmo, que nós fazemos do tempo muitas vezes adversário, né? Mas muitas vezes, assim, eu acho que 90%, 95%, ele é o nosso companheiro, ele é o nosso amigo, ele é o nosso aliado, companheiro que está presente 24 horas, né? E como eu disse, o nosso tempo aqui é diferente do tempo no plano espiritual, mas ele existe, lá e cá. Bom, então, o que fala o tempo? Quando a gente pesquisa, tempo é moldado pela ação e decisão humana e de assumir diferentes tonalidades, dependendo do que somos chamados a fazer. Então, independe, eles falam da tonalidade, mas ele quer dizer do jeito, né? Cada um de nós temos o nosso próprio tempo. E aí a Bíblia fala assim: há um tempo para cada coisa, que Deus criou o tempo e que o tempo é pessoal. O meu tempo é diferente do dela, do dele, do dela. Cada um tem o seu tempo e nós devemos respeitá-lo. Muitas vezes a gente não respeita o tempo da pessoa. Por exemplo, não o tempo de fazer alguma coisa, tipo, vai lá e leva essa água ali. Um vai mais rápido, o outro vai mais devagar. Isso é uma coisa prática, né? Mas o tempo de esquecer, por exemplo, um ente falecido, né? Pode ser que o meu tempo seja maior do que o outro. Um amor que não deu certo, pode ser que o meu tempo seja maior do que o outro. Então nós temos que respeitar. Ninguém faz pelo outro, e sim, nós devemos respeitar o outro e não querer que ele seja do jeito que a gente é, né? E aí a Bíblia ainda menciona vários tempos, como o tempo de nascer, de morrer, de plantar, de colher, de chorar, de rir, de amar, de odiar, de guerra e tempo de paz.
Então, tem tempo para tudo isso. Na Bíblia está escrito exatamente desse jeito. Então, tem tempo para tudo. E diz também que devemos colocar nosso foco naquilo que é eterno, ao invés de nos dar prazer fugazes nesse mundo que passa. Muitas vezes a gente passa o tempo fútil, com futilidades. O nosso tempo é rico. Talvez a gente não saiba e não tenha a medida, óbvio, da dimensão do valor do tempo. O tempo é rico e ele passa depressa. E às vezes a gente não tem. A gente sabe, porque todos nós aqui somos adultos, nós sabemos sim que ele passa depressa. Mas a gente, como a gente é teimosinho, né? A gente fica aí às vezes empacando. Exemplo, dar mais atenção, gastar seu tempo com situações, né? Locais que às vezes a gente vai, que a gente sabe que não era para estar lá e está lá perdendo tempo. Pessoas, quantas vezes a gente fala, puxa vida, mas fiquei gastando meu tempo com você. Ué, a pessoa não tem culpa, é você que tem. Não é a pessoa. A gente precisa parar de culpar as pessoas. Somos nós que temos que nos planejar o nosso tempo, o que a gente quer, o que eu quero. Que a pessoa seja igual a mim? Não. Eu quero ajudar uma pessoa? Quero. Quero ser solidária? Quero. Preciso respeitá-la antes de mais nada. Então, eu vou ter que ter um tempo para ver o que ela quer dela. Porque cada um de nós, a cura está de dentro para fora. Não adianta eu falar para uma pessoa, ficar gastando, lembra? A gente começa a falar, gastei meu tempo, gastei palavra e você não quer mudar. Não adianta, não vai adiantar. É a pessoa. Fala o que tem que falar e pronto, acabou. Né? Ficar se lamentando enquanto poderia resolver o problema. Quantas vezes, quantas pessoas ficam se lamentando e não faz nada? É aquela plaquinha lá que eu gosto. Amanhã eu faço. Então reclama, fica lá se fazendo, né, de melindroso, fica se naquela coisa que parece que são pessoas que querem chamar atenção, porque no fundo não toma atitude e precisa tomar atitude. Então é um tempo perdido também. Ficar vendo o tempo passar, enquanto a vida lá fora, lembrando que seremos cobrados pelos trabalhos não realizados, pelas oportunidades não aproveitadas. Nós sabemos, Deus, né, antes da gente reencarnar, nós praticamente tivemos um trato lá, uma conversa. Ó, vai encarnar? Vai, tudo bem. Tem uma missão, você tem isso, aquilo. E você sabe, temos o dom do esquecimento. Hoje a gente não lembra, mas nós temos sim uma missão que devemos cumpri-la. Sempre? Não, a gente sabe que não. Deveria cumprir pelo menos uma grande porcentagem, né? Por quê? Vai chegar um momento, que eu já até fiz esse comentário aqui, vai passar lá a nossa historinha, né? O livro da nossa vida lá. Aí falar, olha, tá vendo aquele dia lá, aquela semana, aquele mês, aquele ano? Eu te dei essas oportunidades. O que você fez? Como você utilizou o seu tempo? O que você fez com ele? Tempo para me cuidar, para cuidar dos meus parentes, né? Família, dos meus amigos e assim por diante. Tempo para eu crescer, para eu evoluir. Nós não podemos alegar ignorância. Eu falo quantas vezes tiver que falar. Hoje temos a facilidade, temos a internet, temos o YouTube,
Temos livros novos, temos livros usados. Então, nós não podemos alegar ignorância. A gente pode pesquisar o que for que tem. Só por lá, tempo. Pesquisa, vai aparecer um monte de palestras falando do tempo. Então, o tempo, na maioria das palestras que eu vi, são momentos mal organizados. E depois, quando passa, a gente vai chorar o leite derramado. Que daí já passou, né? Aí adianta? Não, não adianta mais. Então, faça uma lista de suas prioridades e estabeleça com clareza seus objetivos de vida. Quando eu aposentei, até antes de aposentar, eu sou muito organizada em termos de escrever e tal, e eu gosto disso. Eu sempre usei listas e eu sempre tive agenda. Quando eu aposentei, Bia, você vai aposentar a agenda? Jamais, jamais. É que nem parar de estudar, jamais. Estudar, nós somos aprendizes da vida, estamos aqui para aprender. Ninguém aqui é 100% apto para passar de ano, porque estamos aqui ainda. Então nós temos que estudar. Mesmo se a gente passar de ano, fazer a passagem, vamos continuar estudando. Lá também tem escola, tem palestra, né? E a gente vai aprender. Voltando na agenda, faça listas. Até tem aquela música linda, né? Eu lembrei a música agora. Depois nós vamos falar um pouquinho de algumas músicas aqui. Lista é muito bom. Não é lista de ir no supermercado, de arrumar o carro. Não é isso. Lista. Bia, você precisa melhorar. No quê? 2 pontos e vai. Nisso, naquilo, tal. Aí, um certo dia você volta lá na lista, vê se você melhorou. Bia, precisa fazer a leitura de tal livro. Daqui 2 meses volta lá, vê se você leu o livro. E assim por diante. Temos que organizar o nosso tempo para tudo. Tá bom? Então, no final das contas, as 24 horas, ele é muito pouco. Ele é muito pouco. E aí eu adoro as nossas psicografias, e essa é uma que a Malu fez, e é da Malba Tahar. Olha que interessante. Tudo preparado se encontrava para aquela reencarnação. Judite havia de retornar e no tempo aprazado haveria de trabalhar. Cresceria na mediunidade e no trabalho redentor, sanando assim alguns débitos dado como penhor. Retorna Judite em um lar simples, porém aconchegante, onde o amor e a tolerância eram preponderantes. Cresce amada e evangelizada, tudo colaborando para que a sua caminhada fosse coroada com esplendor. Não queriam os mentores amigos que Judite se sentisse pressionada. E tudo foi feito de modo a não sair da estrada orientada. Porém, como o livre-arbítrio existe e nele não se pode interferir, segue a moça bonita, inteligente e preparada os caminhos da vida trilhada, mas sem encontrar, no entanto, tempo para a caminhada com o Mestre Nosso Senhor. Alegava-se não preparada e sem tempo para o serviço redentor. Dizia que, quem sabe, algum dia se sentiria fortalecida para o trabalho iniciar. No entanto, como o tempo é implacável e aquele que dele faz mau uso, construtivo, acaba por se arrepender. Segue Judite dizendo-se sem tempo para aprender. Com o peso da idade e o fim da felicidade, a que seus olhos nunca chegou, entre desespero e roga num apelo que a ajudem a vencer. Desassossegada e martirizada pela mediunidade nunca trabalhada,
Cerra os olhos numa manhã ensolarada, buscando a paz e a tranquilidade que nunca pudera ter, mas que sempre estivera ao seu lado, sem que ela quisesse recorrer. Até me arrepiou. Bonito, né? Então, um dia vai acontecer com a gente também assim. Não é só a Judite, é a Maria, é a Benedita, é a Chica e assim vai. Muitos vão acontecer isso. Eu gostaria que não acontecesse comigo, porque eu já estou aqui trabalhando. Eu já estou fazendo uma pequena, Pequena, porque eu acho que é pequeno, gente. A gente pode fazer tanta coisa. Nossa missão, ela é muito grande. E nós temos o tempo para isso. E nós temos a oportunidade. Essa casa dá todas as oportunidades. Então a gente não pode alegar ignorância. E pensar que temos todo o tempo do mundo. Tempo de reflexão, tempo de renovação, tempo de transformação, tempo de fazer alguém feliz, como visitar um doente, tempo de lembranças boas e não tão boas, tempo para se conhecer, tempo para envelhecer, tempo para entender o tempo. O que ele traz muitas vezes é a cura. Quantas vezes a gente fala, quando alguém faz a passagem, a gente fala, e agora é só o tempo vai fazer passar tudo, né? Depende da pessoa. Só que na nossa concepção, o tempo cura, né? Cura um amor, uma saudade, e assim por diante, né? Será que o tempo é o nosso maior aliado? Será mesmo? É que ele determina os acontecimentos da nossa existência. É o tempo que determina os acontecimentos da nossa existência. Sendo assim, ele também pode se tornar o nosso maior inimigo. Aí vem essa parte que eu não gosto. Porque se a gente deixar o tempo tornar o nosso inimigo, a culpa é nossa. Não é bom isso para nós. Tudo na vida é questão de tempo. Aprendi que por mais difícil, um dia a dor passa, a saudade acalma, a decepção ensina. E a vida continua. Aí vem uma parte gostosa, porque na minha pesquisa achei inúmeras letras de músicas que falam sobre o tempo. Então é interessante, né, você falar de um Cazuza, por exemplo. Foi irreverente? Foi bem irreverente. Era inteligente? Muito inteligente. Sabia escrever? Sabia. Tinha uma memória muito boa. E ele pôs essa música aqui, ó. O tempo não para. E ele não para mesmo. O tempo não para. E aí o Gilberto Gil vem com o tempo rei. O tempo é o rei, sim. Nós temos que, muitas vezes, agradecer ao tempo. Ele é o rei. Vem o Caetano Veloso falar, oração ao tempo. É linda, é uma poesia. E aí vem Legião Urbana, Tempo Perdido. Todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Eu peguei só esse refrãozinho da música, porque dá vontade até de chorar quando você pega essas pequenas palavras. Nós temos todo o tempo do mundo?
Será? Eu gostaria que nós tivéssemos todo o tempo do mundo bem aproveitado, sem guerras, sem discussões, sem violência, né? Ficar perdendo tempo odiando uma pessoa, desejando mal para uma pessoa. Para que usar o tempo para isso? Então, temos todo o tempo do mundo, mas temos que valorizar esse tempo. E o tempo, aqui no caso, como adversário, ele passa rápido, ele passa depressa. Ele é um adversário por quê? Porque ele está na nossa frente, ele está indo embora. Tudo que eu falei já ficou no passado. Está gravado, porque senão a gente ia esquecer. Porque já ficou no passado. É um tempo passado. Nos faz lembrar do passado, de amores, tristezas, velhice, e saber que estamos aqui de passagem. A volta para casa está ficando cada vez mais perto. E nós temos tempo para saber para o que viemos fazer? Fica aí essa reflexão para a gente saber utilizar o nosso tempo. Usar o nosso tempo ao nosso favor. E fazer a nossa missão valer a pena. Fazer essa estadia aqui nessa terra valer a pena. Não vamos utilizar o nosso tempo e jogar fora um tempo perdido, não. Se Deus quiser e Ele quer, só basta a gente, né, acreditar e seguir a nossa jornada. E vamos fazer isso no nosso trabalho hoje, recebendo os nossos amigos, né, doando aquilo de mais bonito que nós temos, que é o amor e a caridade. Que nós tenhamos um bom trabalho, que assim seja. Obrigada.